Dando continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ergonomia quando se trabalha sentado. Então, durante essas tarefas, que não existe muita força muscular, né, e que podem ser executadas em áreas limitadas, o trabalhador deve estar sentado. Toda a área deve estar ao alcance do trabalhador. Então, tem que estar tudo muito próximo. Tipo, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Uma boa postura, né, para quem trabalha sentado é estar próximo da mesa de trabalho, com as costas erestas. E a mesa e a cadeira devem ser desenhadas, ou seja, projetadas de forma que a superfície de trabalho esteja no mesmo nível dos cotovelos e que a pessoa fique com as costas erestas e o ombro relaxado. Então, aqui, ó, a gente tem ereta, aqui é a mesa na altura dos cotovelos, a posição do monitor, ou a altura máxima do monitor, deve ser na altura dos olhos, tá? Para que o campo de visão seja um pouquinho abaixo, tá? É ideal que tenha regulagem, então, aqui para você regular. Então, eu uso o notebook. Então, você vai colocar alguma coisa embaixo do notebook para elevar esse computador para você poder trabalhar. É ideal o apoio dos pés também, para você até mesmo movimentar, o ajuste de encosto, regulagem de altura de assento. Então, tudo isso vai entrar dentro da parte de ergonomia. Então, algumas condições visuais. No caso do levantamento de cargas, é essencial que se veja claramente aquilo que se está trabalhando. A maioria dos objetos deve ficar a 50 centímetros de distância dos olhos, tá? Então, você tem que estar tudo ali ao seu alcance visual também, não só das mãos. No caso de objetos muito pequenos, estes devem ser colocados sobre a superfície mais elevada, sendo algumas vezes necessário fazer uso de uma lente de aumento. Para reduzir o desconforto decorrente de trabalho sentado junto a máquinas e terminais de computador, recomenda-se: as condições da tela ou a lente devem ser ajustadas cuidadosamente, né, na altura ali da visão. A posição da tela e a distância entre essa e os olhos devem ser ajustáveis individualmente. Então, o que serve para mim não serve para você. A iluminação deve ser adequada ao tipo de trabalho que está sendo realizado, para evitar ofuscamento, reflexo. Então, às vezes, a posição que você coloca a tela e você acender a luz. Então, a luz vai refletir na tela e refletir nos seus olhos. Então, você tem que mudar a posição ali da tela para que esse reflexo não venha aos seus olhos, tá? As jornadas de trabalho deverão contar pausas para repouso visual. E o assento da cadeira de trabalho deve ter altura ajustável e para que cada pessoa possa trabalhar na posição mais confortável possível. No caso de levantamento de cargas, o levantamento e o transporte manual de cargas pesadas deve ser evitado, devendo ser realizado por equipamentos mecânicos. Então, vamos supor que você vai levantar uma caixa e não tem o equipamento adequado para levantar. Então, você vai pedir ajuda a alguém. O ideal é que você não carregue peso, né? Porque a NR17, ela tem estabelecido que o peso máximo hoje para um homem adulto carregar é 50 quilos. Então, você sempre vai basear pelo saco de cimento. Parece brincadeira, mas é. Então, o saco de cimento, há um tempo atrás, ele tinha 60 quilos. Hoje, o saco de cimento tem 50 quilos. Ah, é porque o povo diminuiu para poder você comprar mais cimento. Não, é porque, ergonomicamente, o máximo que a pessoa pode carregar de peso é 50 quilos, né? Um homem adulto. Então, por isso que é estipulado que o saco de cimento tenha, no máximo, 50 quilos. E existem estudos para diminuir esse valor também, já querem diminuir para 40 quilos, tá? Então, essas questões, elas precisam ser analisadas. Quando eu falo assim, você não carrega uma escada sozinho, porque é uma questão de equilíbrio também, e ergonomia. Você vai carregar a escada, ela, dependendo do local que você pegar, ela de um lado está mais pesado que o outro. Então, às vezes você tem que
emborcar a escada para carregar, para tentar manter o equilíbrio. Então, quando duas pessoas carregam, você mantém esse equilíbrio. Então, você já não tem esse problema da forma de carregar, que seria o trabalho pesado nas costas, tá? Então, ficar atento com relação a essas questões. A posição que você está sentado, a posição quando você fica em pé, como que está a sua coluna. Você precisa estar ereto sempre, ou sentado, ou em pé. Tem gente que já anda até embarcadinho, né? Então, atento com relação a essas questões. Se isso não for possível, várias pessoas devem trabalhar juntas, sendo que é importante que todos utilizem os métodos corretos de levantamento. Então, qual seria o método correto de levantamento? Você agacha com a coluna ereta, tá? Pega o peso e levanta com a coluna ereta. Você não emborca para pegar alguma coisa. Ah, meu lápis caiu no chão. Você não vai emborcar para poder pegar o lápis no chão. Você desce de forma ereta, pega o lápis e sobe de forma ereta. Então, essa é a forma correta para você fazer esse agachamento, né? Para poder levantar alguma coisa, para poder pegar alguma coisa que esteja no chão, tá? Então, é chamado de método correto de levantamento. Beleza? O levantamento de peso deve ser realizado com auxílio das pernas e não das costas. A postura correta deve ser com os ombros para trás, as costas arqueadas e o joelho dobrado, tá? O peso deve ser mantido o mais próximo possível do corpo para levantar a carga. Então, vamos supor, você vai pegar um cesto, se aproxima o cesto do corpo, mantém as costas retas e aos poucos estica as pernas e vai observando a carga próxima ao corpo, os pés separados e o peso do corpo corretamente distribuído, a carga apoiada nas duas mãos, joelhos dobrados, pescoço e costas alinhadas, as costas retas e as pernas em movimento de esticar, tá? Ok? Basicamente, isso. Agachou, levantou. Agachou, levantou. Beleza? Então, o mobiliário dos locais de trabalho deve permitir posturas confortáveis, ser adequado às características físicas de trabalho e à natureza das tarefas e permitir liberdade de movimentos. Você tem que ter um espaço para poder estar trabalhando. E ferramentas e instrumentos de trabalho devem ser adequados à tarefa e ao seu operador. Então, você fala assim, Flávia, eu vou usar uma chave de fenda. Existem várias marcas de chave de fenda e dentro de uma mesma marca de chave de fenda existe a parte que a gente pega, que ela pode ser mais fina, ela pode ser mais robusta, mais comprida, mais estreita. Então, você precisa encontrar aquela que vai se adequar à sua mão, que seja ergonômica a você, tá? Ah, não, mas eu uso da empresa. Aí já fica mais complicado, né? Você exigir que aquela ferramenta seja aquela que se encaixe na sua mão. Mas quando você vai adquirir, você vai comprar uma que seja ergonômica a tarefa. Ou então, às vezes, algumas vão ser realmente bem pequenininhas, dependendo das chaves de fendas, vão colocar assim, porque não dá para ela ser grande mesmo, apesar que tem umas bochudinhas muito bonitinhas, que é justamente para quem tem a mão muito grande. Então, vai utilizar aquela chave de fenda. Então, ferramentas a gente tem. A questão é o quanto você pode ou está disposto a gastar para adquirir aquela ferramenta que seja bem ergonômica ao tamanho da sua mão. Para a ergonomia, existem algumas decisões administrativas que auxiliam na melhoria da organização e do conteúdo de trabalho. O que eu falo sempre, quando você trabalha com segurança, depende muito e muito da parte administrativa. Se o seu gestor
ele não se importa, as coisas não funcionam. Se ele se importa, as coisas funcionam. Então, são decisões administrativas que também definem essa questão de ergonomia, tá? A posição que você vai trabalhar, a altura que está cada bancada que você vai trabalhar, ou a mesa que você vai trabalhar. Mas nós, eletricistas, às vezes não podemos nos dar a esse luxo, né? A gente ou tá ali agachado para poder trabalhar na altura baixa, ou tá com o braço esticado para trabalhar numa altura mais alta, ou tá em cima de uma escada, ou tá numa laje. Então, tem todos esses aspectos que a gente precisa levar em consideração, ok? E o mais importante para nós é o trabalho em equipe. Então, se a gente analisar, 3 pessoas, cada um carregando um cano. A dificuldade para poder cada um carregar. Os 3 carregando juntos, o tanto que facilita. Então, quando a gente fala em ergonomia, o trabalho em equipe também faz muita diferença. Beleza? Então, a gente tem atividade para fazer, a atividade de hoje e também uma atividade de reposição do dia 18/3. Tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui na sala para poder sanar. Até mais. Tchau, tchau.